Olá, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo, eu imagino que você está interessado em tratamento ortodôntico. Existe alguma coisa nos seus dentes que não está te agradando e que você gostaria de modificar. Para você que é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Kátia Barusso Pisolato, sou ortodontista, sou Invisalign Doctor e a gente criou esse espaço aqui para você que gostaria de saber um pouquinho mais sobre ortodontia, sobre dentes tortos, dentes apinhados, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Vamos lá? Eu vou começar falando na parte de diagnóstico. Então, quando a gente vai propor um tratamento para um paciente, a gente sempre começa pelo diagnóstico. A gente pede alguns exames, a gente faz um bom plano de tratamento. Então, a iTero é uma poderosa ferramenta de diagnóstico. E como é que ele funciona? Na verdade, essa ponteira aqui, que a gente troca, né, a gente coloca a parte que é descartável, é uma por paciente, então isso aqui a gente usa, joga no lixo, né? Ele tem um vidrinho aqui na ponta. E com esse vidrinho aqui, a gente encosta no dente do paciente, ele capta a imagem com múltiplas fotografias, mas ele faz uma imagem e ele transmite para nós, através da tela, exatamente como é o dente do paciente. Então, com isso, a gente consegue ter, em qualquer ângulo de imagem, todos os ângulos do dente. E isso facilita muito o planejamento do tratamento para a gente, porque a gente consegue fazer uma simulação de resultado, como é o caso dessa paciente aqui, em que a gente tem um antes e um depois, né, de simulação. E se a simulação também não ficou muito boa, a gente também pode ajustar e colocar o dente mais para cima, mais para baixo, aqui conforme o desejado, aquilo que a gente planejar. Então isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente até fazia antigamente, mas com modelo de gesso. Então a gente cortava os dentes do gesso, a gente montava eles numa base de cera, isso dava muito trabalho, fazia muita sujeira e tomava muito tempo. Então era muito difícil da gente fazer. Agora com a ferramenta digital, é muito mais tranquilo para a gente planejar os casos e saber mais ou menos como que vai ser o resultado do tratamento, né? Então com essa imagem que a gente capta do scanner, que facilita muito o entendimento do caso do paciente, a gente joga na plataforma da Invisalign, que é os alinhadores que eu uso, e dentro dessa plataforma eu consigo fazer todo o planejamento ortodôntico desse paciente. Consigo fazer as movimentações que são necessárias, consigo visualizar como que elas vão ficar, e daí esse meu planejamento eu encaminho para o Instituto da Invisalign, que fica fora do Brasil, e lá eles me mandam como ficaria, através do algoritmo deles, como ficaria esse planejamento que eu fiz. Ali eu consigo fazer todas as modificações que eu achar necessárias. Então eu mudo, altero e daí mando para eles de novo, volta. A partir daí é que então os alinhadores são impressos. Mas muitas pessoas pensam que às vezes é um par só de alinhador. Não, não é assim que funciona. Para eu fazer um tratamento ortodôntico, às vezes a gente vai precisar de 30, 40 pares. Isso vai depender muito do caso do paciente, do grau de dificuldade, das movimentações, enfim, que a gente vai fazer, né? Esses alinhadores, eles são trocados periodicamente, de acordo com a orientação do ortodontista. Então, tem pacientes que trocam com 7 dias, outros trocam com 14 dias, outros trocam com 10. Vai depender do tratamento e do estágio também em que se encontra o tratamento, né? E é muito interessante que o iTero, ele ajuda a gente também na monitoração desse tratamento. O que ele faz? Por exemplo, você chega aqui com o alinhador 10, eu faço um novo escaneamento e aqui no iTero eu consigo visualizar se os seus dentes estão movimentando de acordo com aquilo que a gente planejou. Então eu também consigo ver se o paciente está utilizando os alinhadores de maneira correta, ou se está faltando tempo de uso, ou se alguma coisa não está indo bem. A gente pode até paralisar o tratamento e fazer um novo planejamento e pedir novos alinhadores. Então isso facilita muito a vida da gente durante o tratamento e também ele garante resultados bem previsíveis e ótimos resultados. Eu queria falar agora um pouquinho sobre os pacientes que frequentam aqui o consultório. A gente atende criança, a gente atende paciente adulto, atende adolescente, e a gente consegue fazer todos esses tratamentos com o Invisalign. Na criança, a gente tem o Invisalign First, que é o Invisalign que ele é direcionado para a criança, porque em alguns casos a gente precisa movimentar alguns dentes dessas crianças até que elas estejam prontas para fazer o tratamento completo. Nesses casos, a gente até consegue fazer a simulação do resultado, mas a simulação vai ser para aquele período do tratamento. Depois, quando ela trocar todos os dentes, que a gente for fazer talvez uma segunda etapa, daí sim a gente faz uma nova simulação para saber como vai ficar esse tratamento. Então muitas pessoas às vezes perguntam, nossa, mas será que alinhador é para criança?
sim, a gente consegue tratar muitos casos de criança com o alinhador. E as crianças usam e usam muito bem os alinhadores. Eles são muito empolgados, eles são muito colaborativos, então os tratamentos geralmente têm muito sucesso com os alinhadores, né? Importante saber também com que idade iniciar o tratamento. Na verdade, assim, é sempre bom vir consultar o ortodontista quando a criança está começando a trocar os dentes, ou até um pouquinho antes, assim, para você ter um acompanhamento. Não quer dizer que ali ele já vai ter algum tipo de tratamento. Pode ser que não, que ele seja só observado. Mas em alguns casos e alguns tipos de má oclusão, a gente já precisa intervir naquele momento que a gente faz o diagnóstico. Mas assim, nem sempre o alinhador invisível ele é indicado para aquele caso daquela criança. Eu vou colocar no card aqui, vocês observem um caso que a gente tratou de uma criança que não foram necessários os alinhadores invisíveis, a gente tratou com um aparelho móvel convencional. Então não quer dizer que a criança, todas elas vão usar o alinhador, né? Vai depender muito do caso, vai depender muito do que a gente pretende naquela etapa de tratamento. É muito importante também a gente salientar que os casos eles são muito individualizados, então nem sempre para aquele paciente o alinhador vai ser a melhor opção. Às vezes a gente consegue, por um custo muito mais baixo, tratar esse paciente com ortodontia convencional, às vezes é só um pequeno ajuste que a gente precisa fazer e que não precisa requerer de um tratamento que tem um pouco mais de custo, como é o alinhador. A gente consegue fazer com o aparelho convencional e trazer para esse paciente o benefício que ele precisa para aquela época, para aquela idade. Então não quer dizer que todo mundo vai ser tratado de maneira igual. Os aparelhos eles estão aí para a gente como ferramentas de utilização, né? A gente utiliza uma ou outra ferramenta de acordo com aquilo que é necessário para aquele paciente. Então não precisa generalizar, que não tem nada generalizado, é bem individualizado para cada paciente, cada caso. E uma coisa muito interessante que eu venho notando é assim, quando a gente pensa em adolescente, antigamente, os adolescentes, o sonho deles era usar o bracket, usar borrachinha colorida, e assim, nós ortodontistas éramos muito empolgados com isso, né? Somos ainda, na verdade, eu principalmente eu gosto, é uma coisa que eu curto bastante. Mas hoje, o perfil dos adolescentes está mudando um pouquinho, eles não querem mais saber de bracket metálico, eles não querem mais saber de borrachinha colorida. Eles já chegam ao consultório pedindo um aparelho discreto, um aparelho que não apareça, um aparelho que eles possam tirar para se alimentar. Então, é claro, a gente pode indicar os alinhadores, né? Mas a gente precisa muito da colaboração desse paciente, porque o alinhador só vai funcionar se ele ficar em boca 22 horas por dia. Então, o paciente que acha que não vai dar conta de usar esse tipo de aparelho durante todo esse tempo, ele tem indicação para usar o aparelho fixo convencional. Ambos funcionam super bem, ambos têm qualidades e defeitos, então a gente precisa, na hora de fazer a consulta, ver exatamente o que vai ser melhor para esse paciente nesse momento. E quando a gente pensa em ortodontia para adultos, o Invisalign realmente ele veio para suprir assim uma lacuna que ficava, porque o paciente adulto nem sempre ele quer usar o aparelho convencional metálico. Porque tem limitação, às vezes, para o trabalho, para a própria estética, para a higienização. Então, o Invisalign veio aí com uma ferramenta muito boa para a gente oferecer para esses pacientes, né? Mas assim, o alinhador, ele é transparente, mas ele não é totalmente invisível, né? Fora isso, a gente vai colar nos dentes umas pérolazinhas de resina, que são os attachments, que são muito importantes no tratamento, porque eles viabilizam muitas movimentações que a gente precisa fazer. Então, vão existir attachments, com certeza. Em alguns casos o paciente vai precisar usar elástico, então vai ter algum botãozinho que a gente cola no dente também, onde vai precisar engatar o elástico. Então tudo isso vai ser necessário para que o tratamento flua e que a gente consiga o resultado que a gente deseja. Então assim, ele é confortável, ele trata super bem mordidas cruzadas, ele trata bem espaços entre os dentes, que são os diastemas, ele trata muito bem dentes apinhados e tortos, mas a gente precisa lançar mão dos attachments, às vezes precisa lançar mão de elásticos, precisa lançar mão às vezes de desgastes dentários para a gente abrir espaço e fazer espaço para que os dentes se encaixem. Mas assim, ele é um tratamento muito bacana porque ele dá liberdade para o paciente de comer o que ele quiser, porque ele tira para se alimentar, ele dá um conforto maior para falar, para se comunicar, e ele é muito bom na parte de higiene, porque o paciente tira para passar fio, para escovar. Então é uma ferramenta muito boa que veio para auxiliar bastante o tratamento, principalmente em casos de pacientes adultos, e aqueles até que já trataram e que algum dente entortou em algum momento e ele quer retratar, é super indicado, é um tratamento que funciona muito bem.
O que a gente recebe bastante aqui no consultório são pacientes adultos que usaram o aparelho quando eram adolescentes e que já usaram contenção ou nem usaram contenção, já se livraram, e que esses dentes eles acabaram entortando, né? Os dentes entortam porque eles são presos no osso através de fibra colágena. E com o passar do tempo a gente tem alteração de fibra colágena, então é normal que esses dentes entortem se eles não estiverem com contenção. Nesses casos, o alinhador ele é bem interessante de utilizar, porque às vezes o tratamento são pequenas movimentações que o alinhador faz super bem de uma maneira um pouco mais rápida que um aparelho convencional. Né? Pacientes também que às vezes relatam bruxismo, não que o alinhador trate bruxismo, ele não trata, né? Ele vai tratar as posições dentárias, mas alguns pacientes relatam uma melhora de sintoma de bruxismo no início do uso do alinhador. Então também isso é uma coisa interessante para se observar, porque pode haver uma certa melhora de sintoma com o uso do alinhador no início do tratamento principalmente. Então assim, se você quer saber um pouquinho mais sobre o bruxismo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um podcast que a gente fez, que a gente fala bastante coisa sobre o bruxismo, como lidar com ele e como ter melhorias com algumas terapias que são faladas nesse vídeo. Se você chegou até o final desse vídeo, gostaria de saber qual aparelho é melhor para você, gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto, ainda não tem ortodontista, clique aqui no botão do WhatsApp, ou se você está no YouTube, tem todos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo, e entre em contato com a gente que vai ser um prazer receber você aqui no consultório.